Fala, camaradas. A primeira-dama, Janja, sofreu ataques, né? Ou seja, a conta do X, da plataforma X dela, foi invadida por um hacker, a conta dela foi hackeada, e daí vieram vários ataques de várias pessoas atacando a Janja de todas as formas, chamando, xingando de tudo quanto é nome, puro suco da misoginia, né? Que é o que essa turma bolsonarista sabe fazer muito bem, né? Bando de ignorantes, doentes mentais, né? Reacionários, misóginos, né? Que só sabem fazer isso, porque são burros, não têm argumento, a única função deles é atacar, né? E geralmente são mulheres que acabam sendo as vítimas, a maior parte desses ataques, as vítimas são as mulheres. Bom, antes de entrar no assunto, eu queria dizer por que eu fiquei 5 dias sem postar nada. Meu computador é de torre e monitor. Meu computador deu problema na placa de vídeo. Fiquei 1 dia, 2 dias sem ligar o computador, sem poder ligar. E aí ele tá dando problema. Sorte minha que eu tô conseguindo gravar esse vídeo. Eu vou tentar postar de outra forma, enfim. Então, por isso que eu fico sem tempo, fiquei esses 5 dias sem postar nada, né? O ideal seria postar de 3 em 3 dias ou até diariamente. Voltando aqui, a Janja sofreu ataques por um hacker que invadiu, um hacker que se diz nacionalista, se diz neofascista, né? Um cara que é fã do Paulo Cogos, né? O outro criminoso extremista, que é o Paulo Cogos, fã do Super Xandão. Eu não sei quem é esse Super Xandão, eu suponho que seja o Maromba, um Super Xandão Maromba, não sei se é a mesma pessoa, enfim, não conheço. E é muito fã desse Super Xandão e muito fã do Paulo Cogos. Então isso reflete o quê? Que a gente vive numa terra sem lei, que a internet é uma terra sem lei. Não pensem que isso é no mundo inteiro, não é. Né? Tem leis para ataques, tem leis para difamação, né? Misoginia, ataques, xenofobia, racismo. Não é no mundo inteiro, porque muitos países fizeram o que o Brasil não fez, que é regulamentar as mídias, as redes sociais. Certo? Aí a gente fala daquele PL, do tal projeto de lei polêmico que foi o 2630. Então, quanto mais liberdade, que é a liberdade de expressão que essa galera bolsonarista justifica, né? Liberdade para poder cometer mais crimes. Porque para eles, numa internet sem regulamentação, sem lei, eles podem cometer crimes à vontade. E é isso que eles querem, né? E aí eu falo de bolsonaristas, né? De pessoas reacionárias, bolsonaristas, extremistas. Então, enquanto a internet continuar assim, sem ser regulamentada, esses ataques como o da Janja vão ocorrer. Eu não posso nem reproduzir as frases, os ataques da Janja. Falavam muito em PUTA, né? Em VAGAB, vagabum, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? É daí para cima, ou seja, daí para baixo, né? É baixo nível. E aí a conta dela foi hackeada. Essas plataformas Big Techs não fazem nada, né? Esses ataques duraram 1 dia, enquanto as autoridades estavam tentando retomar a conta da Janja. O hacker estava dançando e comemorando e continuando atacando a Janja, né, por quase 24 horas. Isso porque a plataforma X tem que ser responsabilizada e eles não são responsabilizados.
Essas plataformas, os Big Techs, podem fazer Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Eles podem encerrar a sua conta a qualquer hora. E você não tem a quem recorrer. E eles não dizem qual regra que você violou. Certo? Eu conheço muita gente que está perdendo a conta no Facebook por causa daquele conflito no Oriente Médio. Por expor o conflito no Oriente Médio, todo mundo está sendo derrubado, tem sua conta caída, quebrada. E aí não conseguem recuperar a senha e o caramba. Né? Então, as Big Techs podem fazer o que quiser. O YouTube pode acabar com o meu canal, pode acabar com o canal dos meus amigos, pode acabar com os canais parceiros aqui no YouTube. E a gente não vai ter a quem recorrer, certo? Mas por isso que tem que ter regulamentação, para não haver esses ataques desses misóginos, certo? Tem que ter regulamentação, tem que ter identificação, tem que ter CPF. O CPF tem que ser punido. As pessoas têm que ser identificadas na internet. Isso é fundamental. Então não adianta fazer só nota de repúdio, né? Dizer que nós precisamos regulamentar a mídia, as redes sociais, e não fazer nada, né? Muitas mulheres não são a Janja. Muitas mulheres são atacadas na internet e não tem como se defender, certo? Agora, o presidente Lula se manifestou sobre ataque do hacker contra a primeira-dama e disse que não podemos tolerar mais esse tipo ou episódios como esse. Pois é, Lula, que se faça alguma coisa, né? Janja diz que sofreu o que muitas mulheres sofrem diariamente. A primeira-dama que afirmou que o desrespeito chegou a outro patamar. Ela já estava acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja, mas não estava acostumada com algo tão absurdo, né? A Jovem Pan, eu assisti sobre isso, um vídeo sobre isso, no Morning Show da Jovem Pan. E teve uma repórter que ficou incomodada com a Janja, porque a Janja tem um protagonismo. E aí eu perguntaria para essa repórter da Jovem Pan, né, por que a Janja incomoda mais do que a Michelle Bolsonaro? Por que ela não falava nada sobre a Michelle Bolsonaro, do protagonismo da Michelle Bolsonaro? Certo? Quer dizer, as joias que a Michelle Bolsonaro roubou não incomoda a essa jornalista, a essa repórter. Agora, a Janja aparecer, a Janja ir num palco e a Janja se pronunciar, né, ter um protagonismo, eu não consigo enxergar esse protagonismo todo, né? Eu escuto mais o Lula falando, certo? Enfim, isso incomoda mais, certo? Então ela falou que sim, a própria repórter sofreu ataques também, assim como várias mulheres, assim como a Janja. A própria repórter da Jovem Pan sofreu ataques e diz que não tem a mesma rapidez, a mesma agilidade para punir as pessoas como tem a justiça contra o que ocorreu contra a Janja. Ou seja, pela Janja ser a primeira-dama, tudo é mais ágil, tudo é mais rápido. As providências vieram logo, né? E não tão logo assim, porque o hacker brincou, né? Brincou por quase 24 horas. Então a Polícia Federal investiga a AGU e cobra a identificação de autores, certo? E a Jovem Pan, ao invés de falar que a Janja é uma vítima desses ataques, resolveram criticar ainda mais a primeira-dama Janja. É a Jovem Clã sendo a Jovem Clã, né?
talvez a Janja incomode mais do que o próprio Lula para esses bolsonaristas. Eu estava infiltrado num grupo de zap bolsonarista, né? Totalmente bolsonarista. Eu tinha um amigo em comum nesse grupo, enfim. E nesse grupo, desde janeiro, eu estava nesse grupo, eu fui expulso do grupo, mas eu estava nesse grupo só para ver o que eles comentavam, né? O que eles falavam, qual era, né? Então, a primeira coisa que eu percebi, que eu reparei nesse grupo bolsonarista, e eles agem dessa forma, né? O puro suco da misoginia. Foi só em janeiro a Janja ter assumido como primeira-dama que os ataques à Janja se iniciaram, deram início, com memes, vários memes, eu via vários memes, xingando ela de, não vou falar aqui, PUTA, né, VAGA, VH, né, e outros. Era disso para baixo, né? Então, muita misoginia. Eles são um grupo que tem todas as qualidades. Qualidades é difícil falar, né? Mas tem todas as características negativas, né, dos bolsonaristas: machismo, misoginia, reacionarismo, fake news, né, extremismo, anticomunismo, tudo, né? Então, os bolsonaristas são assim porque eles não têm argumentos, porque eles são burros. Quando você vai tentar dialogar ou desmentir uma fake news, eles ficam bravinhos, né? Eles vão lá e te xingam, tentam te eliminar de todas as formas. Com o bolsonarista não há diálogo. Com esse tipo de pessoas extremistas de direita, não há diálogo. Eles vão cagar no tabuleiro, arrebentar com todas as peças, e quem vai sair em desvantagem é você. Não adianta dialogar com esses bolsonaristas. E é isso que eles sabem fazer, é atacar as pessoas. Eles atacam os informantes, né? E eles convivam, e eles alimentam fake news. Eles dependem dessas fake news, eles dependem desses ataques, desses discursos de ódio. Por isso que eles são contra a regulamentação das redes sociais, né? Então, pessoal, por isso que é muito importante a gente regulamentar as redes sociais, né? Fazer com que essas big techs não estejam acima da nossa Constituição, das nossas leis aqui no Brasil, que a gente faça o que vários países fizeram, regulamentaram as mídias sociais. Isso evita ataques, isso evita hackeamento, isso evita ataques de xenofobia, misoginia, difamação, calúnia, tudo isso. Então eu espero que a gente não fique só em nota de repúdio e que se faça alguma coisa em relação a essas leis, a esses ataques repugnantes que essas pessoas fazem, né? E o pior, que muita gente acha que isso não é crime, né? Isso que é o pior. Então é isso, eu sou Scud, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like para dar aquela força. Quem puder doar para o nosso canal no Pix, eu vou deixar na descrição. Tamo junto na luta. Valeu, falou.